Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. Vamos lá para a palavra de hoje aí, com a graça de Deus. Vamos ler lá, Oséias, capítulo 1. Livro do profeta Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1. Maravilha. Está na mão, sim ou não? Oséias, capítulo 1. Esperar alguns irmãos aí. Oséias 1, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a engravidar e deu à luz a uma filha. Então o Senhor lhe disse a Oséias: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Loruama, engravidou e deu à luz a um filho. Então disse o Senhor: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem se contar. No lugar em que se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Entregamos a Ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Maravilha, podeis assentar. Irmãos, nós estamos estudando a grandeza de Cristo. Tudo tem que convergir em Cristo. Cristo é o centro de tudo. Ele é o Senhor. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Maravilha. Então a gente tem que estar aos pés do Senhor sempre. Irmãos, muito importante a gente estar mesmo assim numa quarta-feira, lendo a Bíblia, estudando. Deixa eu falar para os irmãos assim. Eu não posso falar muito, né? Porque, mais assim para os irmãos, às vezes eu vou num lugar, vou no outro, vou numa igreja, vou no outro lugar, vou assim. Mas eu fico assim, rapaz, uma semana aqui para trás aí, eu fiquei assim meio triste num sentido. Fiquei pensando assim, falei, rapaz, eu fui em 2 lugares aí, eu fiquei assim, rapaz, céu. O povo não conhece nada da Bíblia, crente velho, sabe nada de Bíblia. Mas assim, eu quietinho, não falei nada não, eu só pensando comigo. Mas fiquei até meio triste, fiquei, nossa, crente velho, rapaz, não conhece nada, sabe nada. Não é que tem que saber tudo também, mas não sabe. O básico, irmão. O básico, coisa básica, pelo amor de Deus. Não é crente novo, não é crente velho. Esse dia chegou alguém aqui, velho de igreja, irmão, 40 anos na igreja. Falou para você ver aqui, não é da nossa igreja, não. 40 anos de igreja. Aí veio falar comigo assim, ó, pastor, vou falar um negócio para o senhor, aí o senhor vê se eu estou certo. Falou para mim assim, ó, se eu tiver errado, o senhor já me fala. Irmão, mais de 40 anos na igreja. Mais de 40 anos na igreja, rapaz.
falou para mim assim, ó, se eu estiver errado, o senhor me fala. Aí falou, capítulo 1 de Gênesis, fala que Deus criou o homem e mandou multiplicar lá. Aí no capítulo 2 está lá Adão e Eva. Aí ele falou, então, Deus criou uma turma antes, depois criou outra turma? Porque foi isso que eu ensinei em tal lugar, assim, assim. Falou o lugar que ele foi e ensinou isso lá. Eu falei para ele, rapaz do céu, senta aqui, vem cá, senta aqui. Faz comigo não. Eu estou errado. Falei, tá, errado, vou explicar para você. Eu expliquei para ele, falei, nossa, é assim então? Eu falei, é. É isso mesmo. Ele falou, não, pior que o senhor está certo, mas está certinho. Entendi o que o senhor falou. Falou, então, irmão, mais de 40 anos de igreja. Para com isso, está de brincadeira comigo. Ué. Então nós temos que estar na igreja, amém, aleluia? O que o Senhor falou lá? Medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na minha palavra. Senão a gente fica aí com filosofias, com contos, com suposições, não sei do quê, com pensamentos, não sei da onde. Vamos parar com isso. Bíblia, palavra do Senhor. Isso aqui tem começo, meio e fim. Amém? Aleluia? O que não tem explicação não é porque está errado a Bíblia, não. É porque nós não estamos tendo condição de explicar. Quantas coisas a ciência mudou com o passar do tempo? Quantas coisas a ciência mudou com o passar do tempo? Ela explicou de um jeito, depois ela mudou lá na frente, explicou de outra forma. Quantas coisas lá atrás não tinha explicação? Terremoto não tinha explicação. Eclipse não tinha explicação. E com o passar dos anos foi tendo explicação. A coisa que eles achavam absurda, a ciência achava um absurdo, ela mesmo depois trouxe explicação. Então tem coisa que às vezes a gente mesmo vai olhar e falar assim, isso aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas depois a gente vai analisar que não é a questão que está errada, é a gente que não está conseguindo entender. Né? Mas Deus é Deus, amém? Aleluia? Deus não tem conversa, não. Deus é maravilhoso. Vamos lá, no livro de Gênesis, Jesus é o que no livro de Gênesis? Gente, na verdade, eu não estou colocando uma coisa só, não. Jesus é muita coisa, muitas coisas em cada livro. Então, não vamos ficar amarrados numa coisa só, não. O que é que Jesus é no livro de Gênesis? Ele é a semente da mulher, mas pode ser o que também? No livro de Gênesis? Sem ser a semente da mulher, o que ele pode ser? Vai. Você conhece o livro de Gênesis inteiro. Fala outra coisa que Jesus é lá. Quem substituiu Isaac lá, na hora que o pai foi sacrificar o menino? Ele é o provedor, proveu o cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro. É o Senhor provedor. No livro de Êxodo, Jesus é o quê? É o quê? Vamos lá? Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, no livro de Números, é o quê? Levítico, vai. Ele é o sacrifício ele é o cordeiro expiatório, ele é o bode emissário, o bode expiatório. Ele é o sumo sacerdote, que ali instituiu a tribo de Levi, e Arão assumiu o comando da casa. Deus estava explicando como que... Então, na verdade, cada livro é muita coisa. No livro de Números, Jesus é o quê? Números. A rocha que foi ferida, pode ser também o que mais? A coluna pode ser também, no livro de Êxodo, no livro de Números, a coluna que guiava, não tem problema. Deuteronômio, Jesus é o quê? Deuteronômio. Cumprimento da lei, o que mais? Deuteronômio. É o profeta que haveria de vir. Livro de Juízes, Jesus é o quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Lá em Maria da Fé, quando eu falo isso aqui, já canta na hora. Eles cantam. Porque nós estamos lá toda quinta-feira, né? Estamos batalhando lá desde
Desde antes do pastor Tolinho falecer e durante e depois. Já estamos firmes lá nas quinta-feiras lá. Com a graça de Deus. Tem um casal acompanhando eu faz 3 meses lá, direto lá. 3 ou 4 meses já. O casalzinho lá em cima, lá abençoado lá. Então, craque na palavra já também, já. Está acompanhando o pastor, tá. Daqui a pouco vão estar pregando aqui. 5 meses acompanhando e aprendendo. Grudando e nós trocando algumas coisas lá. Muito bom. No livro de Ruth, Jesus é o quê? Nosso parente chegado. 1º e 2º Samuel. Sumo sacerdote. 1º e 2º Reis. Ele é rei. 1º e 2º Crônicas. Profeta. Esdras. Neemias. Hã? No livro de Esther, Jesus é o quê? Aquele que não desiste de nós, o nosso Mardoqueu. No livro de Jó, Jesus é o quê? 19:25, está escrito: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Salmos, Jesus é o quê? Isso, nosso pastor, nossa alegria, nossa fortaleza. Socorro bem presente. Maravilha. Provérbios, Jesus é o quê? Nossa sabedoria. Depois qual é o livro que vem? Jó, Salmos, Provérbios. Eclesiastes, Jesus é o quê? Hã? Pregador, que mais? Eclesiastes, Jesus é o quê? Pregador, que mais? Nosso propósito. Hã? Nosso propósito. Cantares, ele é o quê? Esse é um só bem bonito. Ele é a rosa de Saron. Ele é o que mais? Livro de Cantares, ele é o amado da igreja. Amém, aleluia. Isaías. Livro de Isaías, Jesus é. Tem tanta coisa lá. É o nosso Emanuel. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É o Messias que sofreu por nós. Jeremias, Jesus é. Jeremias, quem é Jesus lá? O que chora por nós. Lamentações, o que chora e lamenta por nós. Jeremias, Lamentações. Ezequiel, quem Jesus é no livro de Ezequiel? O homem de 4 faces. Quem mais? Quem mais Jesus é no livro de Ezequiel? Ezequiel. Ezequiel, caminha pelo livro de Ezequiel. O que tem no livro de Ezequiel? Existe um rio, Senhor. Ezequiel 47. O rio que flui também, né? Ezequiel. Daniel, Jesus é o que, Daniel? Quem falou aí? O quê? O 4º homem da fornalha. Glória a Deus. É a pedra também que bateu na estátua. Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias. Jesus, e agora Oséias? E Oséias, hein? Ó, a linha do tempo nós já vimos semana passada, estudamos. Lembra que eu expliquei para vocês como é que surgiu o calendário? Eu expliquei para vocês como é que surgiu o calendário nosso, ó. Tá, então não vou explicar hoje. Já expliquei como que surgiu o calendário, para você entender que o tempo, existe o tempo depois de Cristo e o tempo antes de Cristo. Nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Calendário gregoriano. Então nós estudamos isso semana passada. Aí, nós mostramos também sobre a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, depois que elas se estabeleceram, depois que elas se estabeleceram na terra prometida, com Josué, depois o livro de Juízes e tal, aí Samuel, o rei Saul reinou sobre as 12 tribos. 12 tribos, imagina bem, 12 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia.
Então, 12 estados. Vamos colocar assim para você entender, 12 tribos. Quem que era o rei? Saul. Depois, Davi. Depois, Salomão. Aí depois aconteceu. Imagina bem, 12. O Brasil tem 27 estados, 26 estados e um distrito federal. Quem é o presidente? Bolsonaro. O Brasil rachou. Ficou Rondônia e Acre. Aliás, ficou Porto Alegre, ficou o Rio Grande do Sul e Paraná lá embaixo e ficou o resto para cima. Vamos supor que o Rio Grande do Sul lá e o Paraná rachou e o resto ficou um presidente para cima, tudo, e outro presidente para baixo. Então aqui, ó, depois de Salomão, o reino rachou. Depois de Salomão, como é que chama o filho de Salomão mesmo que rachou o reino lá? Hã? Roboão, muito bem. Como é que chama o outro que reinou em cima? Jeroboão. Como é que chamava o reino de cima? Qual a capital em cima? Reino de baixo, como é que chamava? Qual a capital embaixo? Jerusalém. Muito bom. Então, o reino dividiu. Reino de Israel ao norte, 10 tribos. Reino do sul, embaixo, 2 tribos. Vai lá a pergunta para os irmãos aí. Não vou responder essa pergunta não, tá? Não vou responder. Só vou perguntar. Qual tribo que está aí no sul? Judá, Benjamim, tá vendo? Mas tem uma tribo aqui, Simeão. Se 2 tribos ficou no sul e 10 tribos ficou no norte, o que aconteceu com Simeão? Simeão está aqui no sul. Se 2 tribos ficaram no sul e 10 tribos ficaram no norte, o que aconteceu com Simeão? Vai procurar saber, que eu não vou ensinar não. Vai para a escola, Associação Teológica Cason, lá ensina. Amém? Aleluia. Reino de Israel no norte. Reino de Judá no sul. Ó, reino de Judá no sul. Aí agora, ó, então, você tem que entender o seguinte, ó, a história de Israel, ela vem até 2 Reis, até o último capítulo de 2 Reis. Aqui, ó. Aí, 1 Crônicas e 2 Crônicas está aqui, ó. Você está vendo? 1 Crônicas e 2 Crônicas está aqui, paralelamente a Samuel e 1 Reis e 2 Reis, porque repete a mesma história. Mas o 1 Crônicas e 2 Crônicas foi escrito quando mesmo? O 1 Crônicas e 2 Crônicas foi escrito quando? Eles repetem a história dos reis aqui, ó, de Judá e de Israel. Eu coloquei aqui porque repete, mas na verdade 1 Crônicas e 2 Crônicas foi escrito quando? Após o cativeiro, não exatamente após, assim, logo em seguida, mas foi na época de Esdras, tá? Então, a gente, presta atenção para vocês entenderem. Não, é após o cativeiro, tá certo. Mas não é assim, eu digo assim, imediatamente após o cativeiro, mas foi após o cativeiro, certinho. Só que Esdras viveu, só para você ter uma ideia, o cativeiro começou no ano 606 antes de Cristo e terminou, assim, 70 anos no ano 536 antes de Cristo, 70 anos. Só que quando terminou o cativeiro 536, o Esdras não era vivo ainda. Ou era uma criança, um bebezinho lá. Porque Esdras só vai para Jerusalém no ano 457. Então, de 536 para 457, ó, ele estava no cativeiro, o Esdras, e ele pessoalmente para Jerusalém. Ele foi no ano 457. Então, no ano 536, quando termina o cativeiro para 457, tem 43 com 36, dá 79 anos. Ele poderia ter 79 anos, nascido no ano 536? Poderia também.
Mas só que ele não ia estar escrevendo nada, concorda comigo? Porque agora lá no 457, quando ele vai para Jerusalém para estabelecer a lei, para dirigir o povo que estava fora da palavra, com 79 anos, não é também improvável, não. Não vou afirmar para você 100%, que ele nasceu exatamente no ano, e que ele tinha 79 anos quando ele foi para Jerusalém. Quando ele saiu lá do domínio dos medos persas lá e foi para Jerusalém no ano 457. Mas impossível também não é. Porque os homens, 79 anos, pode ser, né? Não vamos descartar não, porque o Daniel viveu muito, né? Danielzinho viveu mais de 85 anos. E o Daniel, a Bíblia não mostra Daniel, ele mesmo fisicamente, voltando para Jerusalém. Porque quando terminou o cativeiro, no ano 536, o Daniel estava bem velho já. Se ele foi para Babilônia moço, que eu chutei aqui 15 anos, passou 70 lá, dá 85. Ele poderia ter voltado? Poderia, mas 85 anos talvez, a Bíblia não fala. Se ele tivesse voltado junto com Zorobabel, porque a primeira turma que voltou no ano 536, voltaram com o Zorobabel, e fez a lista do nome lá, e lá não está o nome de Daniel. Então talvez ele tivesse com 90 anos, tal, gente, vocês vão lá, eu já não vou mais, vou ficar por aqui mesmo, né? Pode ser. Então o Daniel não aparece o nome dele na lista. Lá, aí que está. Por isso que às vezes a pessoa confunde. E isso, a primeira turma que voltou para Jerusalém, para construir o templo, a primeira turma voltou para construir o templo, com Zorobabel. Isso está registrado no livro de Esdras. Mas não significa que Esdras exatamente ali escreveu na hora que a turma estava indo. Porque aí ele era um bebezinho, uma criança, se ele nasceu ali. Ele só escreveu isso muito tempo depois. Porque isso foi passado oralmente, era passado também a história. E talvez com 15 anos ele era sacerdote. Então ele estava ali no meio da turma dele, sacerdote, já passaram para ele. Porque é assim que se fazia. Pegava já crianças lá, já ia ensinando, para poder. Tanto é que a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia fala, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 7, para ensinar o filho desde pequeno. Então isso eles seguiram na risca. Tudo bem, então quando Esdras está lá, ele registra a primeira vinda. E olha que coisa interessante. E ele registra os nomes de todas as pessoas que voltaram para Jerusalém. Isso é brincadeira não, imagina bem. E na primeira turma que voltou, se não me falha a memória aqui, em torno de 50 mil pessoas. E ele registrou. A família do fulano e tal, claro, não está no Êxodo, não está os 50 mil ali, aqui no livro. Mas ele registrou as famílias. As famílias, foi registrando tudo. Aí, no livro de Esdras, ele registra isso. Então, tudo indica que foi Esdras que escreveu o primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Por quê? Porque aquela geração que nasceu no exílio e pós-exílio precisava ser firmado na palavra e saber os acontecimentos anteriores. Por isso que você vai ler primeiro Crônicas, segundo Crônicas, parece que repete toda a história. Repete porque aquela nova geração não está ciente ainda das coisas. Está entendendo? Então ele vai escrever a história novamente, o Esdras. Tudo indica que foi Esdras que escreveu. Então, a história de Israel, então, ela termina aqui no segundo Reis. Porque dentro do segundo Reis vai mostrar tanto o povo do norte, que foi levado para a Síria, como o reino do sul, que foi levado para Babilônia. No livro de Reis mostra as duas histórias. Lembra semana passada que eu mostrei para vocês assim, vocês estavam lendo lá o capítulo aí, e reinou fulano em Israel, e no sul reinou Cicrano. Lembra que eu falei para vocês? Prestar atenção nas duas histórias? Então, quando a gente vê lá no segundo Reis, então vamos lá para você ver, no segundo Reis.
segundo Reis, no capítulo 17, que nós falamos que foi o último rei de Israel. O último rei de Israel, segundo Reis 17. Por coincidência, o nome do rei era Oséias. E um dos profetas que viveu nessa época também se chamava Oséias. Mas não foi só Oséias que estava ali. Oséias profetizou fortemente para o reino do norte. Mas tinha outros profetas no reino do sul também, tá? Mas aí, segundo Reis 17, que nós falamos para vocês, Oséias, rei de Israel, nós lemos a história. E depois nós mostramos que o reino do norte foi levado para a Síria. Tudo bem? Lembramos disso, sim ou não? Aí você vai ver no capítulo 18, foi onde nós paramos semana passada, no capítulo 18 de 2 Reis, vai contar a história de Ezequias. Capítulo 18, a história de Ezequias. Capítulo 21, a história do filho de Zedequias, Manassés. Depois, lá no verso 19, capítulo 21, verso 19, vai aparecer a história de Amon. Depois lá, no capítulo 23 de 2 Reis, lá no versículo 31, vai mostrar também a história de Jeoacás. Olha para você ver, no capítulo 23, verso 31, tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filho de Jeremias, de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Aí, no capítulo 24 de 2 Reis, verso 1, nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Nós já até estudamos isso aqui quando a gente estudou Daniel, né? Lembra? Olha o capítulo 25. Aí vai falar, capítulo 25, a queda de Jerusalém. Então, o que eu quero mostrar para você? Volta um pouquinho. Volta lá de novo no capítulo 18. No capítulo 17, 2 Reis. Volta lá. Você é inteligente. No capítulo 17 de 2 Reis, então, vai mostrar. Olha aqui, olha lá no quadro. No 2 Reis, vai mostrar, dentro do 2 Reis, vai mostrar o fim do reino do norte de Israel. Que eles foram levados para a Síria. No capítulo 17, 2 Reis. E também no 2 Reis, no 2 Reis, nos capítulos 18, 19, 20, 21, 22, vai mostrar o fim do reino do sul, Judá. Então você viu que no 2 Reis, então, o Israel norte termina a história em 2 Reis 17. Por que termina no 2 Reis 17? Porque Israel foi levado para a Síria. E a história a partir daí também, capítulo 18, 19, 20, só vai contar a história do reino do sul. Por isso que a gente olha agora aqui, a gente olha aqui, a gente vê isso aqui, Oséias lá em cima, no reino do norte. 2 Reis, capítulo 17, termina a história do reino do norte. Não tem mais rei, acabou a história. Aí, embaixo ainda tem, por isso que eu falei para vocês, aí vai ter a história de Ezequias, a história de Manassés, Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim, ou Eliaquim e Zedequias. Eu não coloquei o nome aqui porque não dá para escrever. E Zedequias. Aí vai acabar a história do reino do sul também. Por quê? Porque Nabucodonosor vai atacar o sul. Então vai terminar a história do sul também. E termina então onde? No livro de 2 Reis. 2 Reis acabou o reino do norte e o reino do sul. Tudo bem? Tranquilo? Aí, 1 Crônicas, 2 Crônicas é a repetição dessa história. Que provavelmente foi Esdras que escreveu depois do exílio, lá na época em que ele estava já moço, né? Agora, como nós lemos a história de Oséias, nós situamos a semana passada, Oséias, o profeta Oséias, viveu na época do último rei de Israel.
E por coincidência o nome do rei era Oséias também. Mas Oséias não viveu só no tempo desse rei. Se você olhar aqui, no livro de Oséias, capítulo 1, nós falamos também a semana passada, Oséias, capítulo 1, no verso 1, palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Olha que interessante, de novo, olha lá. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias. Olha aqui embaixo, ó. Olha como é que a Bíblia escreve, ó. Nos dias de Uzias, olha lá. Uzias está no sul. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E ao mesmo tempo, no tempo de Jeroboão, lá em cima, filho de Joás, reis de Israel. Ele fala lá, ó, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Está escrito bem claro aí, capítulo 1, verso 1. Reis de Judá. E depois, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Jeroboão, Joás. Tá? Então, mas é claro que ele também viveu no tempo de Oséias. Aqui não fala, né, o nome de Oséias, porque o rei também não viveu muito tempo ali. Mas é nesse livro de Oséias que vai chegar, nesse livro do profeta Oséias, que vai chegar o último rei e vai terminar o reino do norte. Então, o que acontece aqui, ó? E o reino do sul vai continuar ainda, né? Nós falamos também de Salmaneser e Senaqueribe, que invadiram o reino do norte. Depois foi tentar invadir o sul, não conseguiram, porque Ezequias era fiel e foi ajudado pelo profeta Isaías. A hora que nós formos estudar o Miqueias também, o Miqueias é contemporâneo, ó. Contemporâneo de Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque, olha aqui, ó. Olha o Jonas, onde está ali, ó, que nós vamos estudar daqui para frente, os profetas menores. Os profetas menores. Aí, nós vamos ver que os profetas menores, que viveram depois do exílio, não estão aqui. Quem arrisca aí? Quais profetas viveram depois do exílio? Vamos lá? Ageu, Zacarias e Malaquias. Ó, você vê, não está aqui, ó. Não tem Ageu, Zacarias e Malaquias aqui. Eles vão estar, onde que eles vão estar? Esses abençoados. Olha lá. Aí, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você fala, mas e o Joel e o Obadias? O Joel e o Obadias, na hora que a gente chegar nele, a gente vai discutir os dois. Porque a data deles é incerta. Tem hora que parece que eles estavam aqui, e tem hora que parece que eles dois eram daqui. Então, mas quando chegar na hora, a gente vai ver. Tá? Não tem uma firmeza 100% que eles eram de um lado ou do outro. Pode ser, né, muitos falam que é daqui, outros falam que é dali, eu coloquei aqui. Mas depois nós vamos ver. Com calma, na hora que chegar a hora deles. Tudo tem a hora, amém? Aleluia? Então vamos lá agora, ó. O livro de Oséias escreveu no 8º século antes de Cristo. Eu falei, vamos aprender também na escola, eu falo isso para as crianças lá. O 3º século, o que é o 3º século? 3º século vai de que ano a que ano? O 3º século começa em que ano e vai até que ano? 3º século. Quem sabe, levanta a mão, vai. Sem falar aí, levanta a mão quem sabe. 3º século. Começa onde e termina onde? 3º século. Levanta a mão, vai, quero ver. Samuel vai arriscar. Sama, arrisca, Sama. Sama, você errou, mas você está indo bem. Você errou. 3º século, ele quase acertou. Vai, quem quer chutar aí, vai? 3º século. Vai de que ano a que ano? Fala, meu querido. 201 a 300. Por quê? Porque o século I, o século I é da onde? Que ano, que ano? Século I. Ano 1 ao 100. O ano 1 ao 100 é o século I. Século 2, 101 a 200. Século 3, 201 a 300. Século 4, 301 a 400. Século 5, 401 a 500. Século 6, 501 a 600. Século 7, 601 a 700.
Aí, século 8, 701, é? Século 8 é? 701 é ou não? Estou perguntando para vocês, é ou não? 701 é 800. Só que é antes de Cristo. Tá? Antes de Cristo. Segundo as datas dos reinados dos reis mencionados em 1. Durante a mesma época do trabalho de Amós, Isaías e Miqueias. Desses 4, Amós e Oséias profetizaram principalmente para Israel. Isaías e Miqueias pregaram mais para Judá. Ele fala sobre o povo que se achava bom e próspero. Oséias fala sobre o povo de Israel que se achava bom e próspero, mas estava se apodrecendo por causa da idolatria, a imoralidade e a injustiça. O povo de Israel estava, no tempo de Jeroboão, que foi rei antes de Oséias, estava rico, cheio da paia. O povo de Israel. Apesar de estar fora da presença de Deus, Jeroboão não é o Jeroboão primeiro, não. Jeroboão segundo. Porque o Jeroboão primeiro foi o primeiro lá atrás, o primeiro rei de Israel do norte. É o Jeroboão lá na frente, lá. Oséias viveu nos últimos dias do reino de Israel, ó. Devido a séculos de pecado, o povo estava chegando ao fim. Estava chegando a hora já. Juízo de Deus, chega de pecado, né? A infidelidade espiritual do povo é comparada ao pecado de adultério. Para conhecer mais, né? Segundo Reis 14, nós já demos uma olhada. O livro de Oséias, talvez mais do que qualquer outro livro do Velho Testamento, ele expõe o coração de Deus. Olha o coração de Deus no livro de Oséias. Oséias vive no próprio casamento o que Deus estava passando em relação a Israel. Oséias vive no próprio casamento que está acontecendo com Israel. Os primeiros 3 capítulos descrevem a vida de Oséias. Ele se casa, mas a mulher dele se torna adúltera. Ele sofre com a infidelidade dela, mas ainda mostra a misericórdia para tomá-la de volta. Assim Deus viu a sua noiva, ali noiva está errado, tá? É mulher. O povo de Israel se envolvendo com outros, o povo de Israel se envolvendo com outros deuses, ou seja, cometendo adultério espiritual. Então você pensa bem, quando a gente está adorando outra coisa que não é Deus, a gente está em adultério diante de Deus. Quando a gente coloca uma outra coisa na frente de Deus, que gosta mais daquela coisa do que Deus, Deus considera isso traição, infidelidade. O nome Oséias quer dizer salvação. Como frequentemente acontece nos livros dos profetas, o nome do autor combina perfeitamente com a sua mensagem. Oséias condena os pecados do povo, mas apresenta uma mensagem de esperança e de perdão. O casamento de Oséias com Gomer representa a relação de Deus com Israel. Toma uma mulher de prostituição, provavelmente sugere que ela veio de um ambiente de imoralidade e teria a tendência de se tornar adúltera. Que coisa, né? Toma uma mulher de prostituição. Olha de onde Deus tirou nós também. Hã? Deus tirou nós das trevas, do buraco, da infidelidade, da imoralidade e trouxe nós para fazer parte da família dele. Amém? Aleluia? Deus tem motivo inegável para repudiar Israel. Quais são os motivos? A prostituição e os adultérios de Israel. Ele, porém, gostaria de poupá-la. Para fazer isso, teria que ver o arrependimento dela. Nesse trecho, Deus está falando sobre Israel como sua mulher adúltera. Aí o livro de Oséias vai mostrar o adultério, as coisas erradas que a Israel fez. Aqui observamos o primeiro ponto, o perdão por parte do marido com relação ao adultério da mulher. Depende também do seu arrependimento. Deus sempre está disposto a perdoar, mas a falta de arrependimento do pecador impede a comunhão. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Se tem arrependimento verdadeiro, tem perdão. Deus está com os braços abertos para perdoar. Não é? Mas diante do arrependimento verdadeiro.
Você lembra quando nós estudamos lá o profeta Jeremias? Que dentro da história, dentro da profecia de Jeremias, ali tinha a história do rei Josias. E o rei Josias colocou o povo para fazer aliança, mas a aliança foi falsa. E mesmo a aliança sendo falsa, por causa de Josias, Deus não trouxe o mal sobre o povo. Deus é muito bom demais. Eu fico pensando, Deus é tão bom, que depois não vai ter desculpa para quem for para o inferno. O cara vai falar assim, rapaz, eu tive chance, mas tive chance. Não posso falar uma vírgula de quem está me jogando no inferno. Porque chance eu tive demais. Você pensa bem? Como que Deus deu chance para Israel? Sabe por quê? Porque o negócio do outro lado é terrível e não tem volta mais. Oséias 3, esse pequeno capítulo completa a figura da vida familiar de Oséias. Deus mandou que Oséias tomasse de volta a sua esposa adúltera. Pega a mulher, trouxe a mulher, teve filho com a mulher adulterou, foi embora. E ele foi lá, quando foi pegar a mulher, não é pegar ela de volta, ele teve que pagar o preço, comprar ela. Ele teve que pagar a mulher. A mulher teve que pagar lá para trazer a mulher de volta. Está aí na Bíblia, teve que pagar lá. No capítulo 3, verso 1, disse-me o Senhor, olha aí, capítulo 3, verso 1, disse-me o Senhor, vai outra vez, amo uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Você lembra aquele negócio que aconteceu na televisão há muito tempo atrás aí, que deu até no Fantástico? Quem que lembra disso aqui? Que o pastor estava fazendo coisa errada lá? Quem que lembra? Aí o repórter foi perguntar para ele, falou assim, não, mas está escrito na Bíblia que eu estou saindo com a outra mulher lá, porque está escrito na Bíblia que eu posso fazer isso. Ele falou assim, mas aonde? Aí ele leu aqui, ele mostrou para o repórter, olha aqui, ó, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. E adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Está vendo? Deus falou para adulterar, ama a mulher e adultera. Aí o repórter falou para ele, não é adultera, está escrito não, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera. A mulher é que é adúltera, não é para você adulterar não, rapaz. Falou para o pastor em cadeia nacional. Eu ouvi isso aí. Quem que viu aí? Levanta a mão para você ver que eu não estou falando. Ó, quantas pessoas que viram isso? O pastor ficou sem graça. Ficou assim olhando na Bíblia. Tipo, ama a mulher de seu amigo e adultera. Por isso que eu estou adulterando, porque é para adulterar. Ele falou para o repórter, não está escrito isso não, rapaz. Está escrito que a mulher é adúltera. Não tem nada a ver. Aí no verso 2, Oséias falando, assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Olha, irmão, ele foi lá, pagou um preço pela mulher. Que coisa, hein? O profeta sofria mesmo nessa época, hein? A vida dele retratava, Deus escolhia e pedia coisas que retrataria o que estava acontecendo na nação. Mesmo depois do pecado de adultério, perdão e reconciliação são possíveis. Não é brincadeira, não é fácil, não tem nada fácil. É terrível, mas são possíveis. Oséias obedeceu comprando de volta a sua mulher. A contenda de Deus com o povo de Israel, Deus levanta acusações contra Israel, a falta deles, né? Falta verdade, falta amor, falta conhecimento de Deus. Prevalecem mentira, perjúrio, juramentos falsos, matanças, furto, adultério, arrombamento e homicídios. É engraçado que lá em Oséias 4, no verso 6, é que a gente sempre fala, né? Aquele versículo que é, vamos dizer assim, tipo um chavão nosso, né? Oséias 4, 6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O reino do norte, vamos lembrar disso, o reino do norte, eles tinham reis e sacerdotes. O reino do norte tinha reis e sacerdotes que não foram colocados por Deus.
Foi a bel prazer deles lá. Tanto é que quando você lê, quando Jeroboão assumiu lá em cima, lembra que a gente leu lá? O primeiro rei de Israel no norte, ele estabeleceu sacerdotes. O rei estabeleceu sacerdotes, do jeito que ele achava. Aí não dá, né? Aí aqui Deus agora está chamando a atenção do sacerdote, ó. Que o sacerdote, no verso 6, o meu povo é destruído porque falta conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Quer dizer, o sacerdócio em cima não tinha. Tudo errado, tudo atrapalhado. Os sacerdotes em cima, igreja lá, vamos falar assim, tudo fora do plano de Deus. Tudo errado. O Jeroboão, ele colocou o bezerro lá em cima, fez altares lá em cima, sabe por causa de quê também? Ó, presta atenção, ó, o que está escrito na Bíblia. Para que o povo não descesse, não subisse para Jerusalém. Então a gente tem que, isso aqui é outra coisa também, a gente está aqui para ensinar, a gente está aprendendo também. É muito difícil você falar assim, ó, ele desceu para Jerusalém. Jerusalém era mais alta do que tudo que estava em volta lá. Então a gente sempre fala, subiu para Jerusalém. Entendeu? Você viu que eu estava errando aqui já, eu falei, eles desceram, porque eu estou vendo o norte e o sul, né? Eles desceram. Não desceram, não, eles subiram para Jerusalém. Porque Jerusalém é numa posição geográfica alta. Deus falou que o castigo vinha como resultado do pecado do povo e de seus líderes. Oséias 5:6, Deus aguarda o arrependimento do povo. O povo não demora em buscá-lo, mas não mostra uma mudança de coração profunda. O povo até fala que vai buscar Deus, irmão, mas na verdade é o seguinte, ao invés de pensar principalmente em como feriram o Senhor com seus pecados abomináveis, eles querem uma saída do seu sofrimento. Não é isso que acontece com muita gente? Vem para a igreja e fala assim, você vai ficar firme na igreja, vai batizar? Não, né? A pessoa quer ficar livre do problema dela, mas assumir um compromisso, pegar firme, já é outra história. Eu gosto da igreja lá, da pregação, gosto do louvor e tal, mas assumir um compromisso. É o que estava acontecendo com Israel no norte aqui, ó. Ao invés de pensar realmente em como eles feriram o Senhor, como eles saíram fora da presença de Deus, eles estavam apenas querendo uma saída para o seu sofrimento. Eu não vou falar nome, é claro, mas, irmãos, às vezes eu fico vendo assim, estou até enxergando fulano, que é um punhado, mas estou enxergando um. Aparece na igreja uma vez por ano, mas só para a cesta básica. Pastor, porque não sei o quê, não sei o quê. E o pastor arruma, né? Porque tem que arrumar mesmo, né? Claro. Está passando fome. Eu vou ficar firme na igreja e tal. E vem no culto, assiste o culto, terminou, pegou a cestinha básica, vai embora, vem mais um culto, depois desaparece. Aí passa 8 meses, 10 meses, vem de novo, pastor, não sei o quê, não sei o quê. Tá no culto de novo. Não é uma vez, duas, não, um punhado de vezes. E às vezes quando não está aqui, você vê vamos falar assim, com a bicicleta, 3 meses depois, com a cesta básica, aí você fica pensando, está na mesma pindaíba. Está na mesma pindaíba. Na mesma vida. Tem um rapaz também aí, que eu não vou citar nome. Rapaz, a gente ajudou o rapaz umas 10 vezes. Sabe? Vai lá em casa, aqui. Ajudou. Um dia desse eu estava lá, estava na cidade ali, estava com pressa, vinha vindo assim. Aí estava ele um cara lá sentado do outro lado do passeio. A hora que ele viu, ele já levantou, porque ele está acostumado a vir eu sempre ajudar. Eu falei, deixa eu lá no caixa, né, pegar um dinheiro lá. Ele veio assim, né? Veio com esse pensamento, né? Já veio que veio até. Aí chegou assim, eu andando, ele falou assim, pastor. Eu peguei e virei e falei assim, rapaz, de novo, 10 vezes é o mesmo problema? Pelo amor de Deus, já sei. A sua história eu já sei, já. Sua história eu já sei. Já continuei andando, ele virou e ficou quieto, foi embora. Vai tomar um rumo também, tem hora. 10 vezes ou mais. Aí, quando foi 3 dias depois, eu fui na cidade, aí ele estava na minha frente, assim, ele estava na frente, e ele estava pedindo lá. A hora que ele viu eu assim, nossa, ele virou de costa para mim, aí ele saiu dali, foi andando,
E eu estava indo para aquele lado e ele estava indo na minha frente. Aí ele disfarçou, viu que eu estava andando atrás dele, ele entrou no lugar assim, esperou eu passar. Eu olhei para o retrovisor, vi que ele veio. Eu falei, ele está com medo de eu falar alguma coisa. Eu falei, mas isso está cheio por aí, né? Eu estou citando aqui, mas está cheio. A gente tem que ajudar, irmão. Tem que ajudar da melhor maneira que a gente pode. Conversar, falar. Porque as raízes da pessoa também é complicado. Família, sofreu, ralou e tal. A gente tem que ter paciência e ajudar. Eu estou falando que naquela hora ali eu tomei essa atitude. Isso não significa que eu vou tomar essa atitude com ele toda hora. Se ele vier de novo, eu vou ajudar. Não tem problema, a gente vai ajudar. Mas é que 10 vezes, de vez em quando, também a gente tem que, né, tem que dar um susto também, senão fica muito fácil. Né? Senão fica 10 vezes. Não dá. E ele estava sentado com o outro lá, o outro é folgado demais, o outro nós já ajudamos pra caramba, o outro nem veio. Mandou ele, vai você, porque eu já estou. Eu estou passado já. Com esse pastor já estou passado, vai você. O outro nem quis vir, falei, pai do céu. Então, na verdade, o que a pessoa quer? Ela quer só uma saída daquele momento dela, mas converter, saber que ela está fora da presença de Deus e arrumar. Não quer, não. Assumir um compromisso, não quer, não. É verdade ou não é, irmão? Quanta gente assim? Oséias, no capítulo 7 e 8, prega contra os líderes corruptos. Que coisa, hein? Deus estava disposto a curar o povo de Israel, mas a corrupção do povo, especialmente dos líderes, impediu a salvação. Os líderes também levou no povo. Mesmo se o povo se enganasse, imaginando que Deus não perceberia a sua maldade, nenhuma das iniquidades do povo foi encoberta. Nenhuma encoberta. Deixa eu ver, capítulo 7, 8. Deixa eu ver aqui, capítulo 7. Capítulo 7. Olha o capítulo 7, para você ver, irmão. No verso 1 aí de Oséias. Olha o capítulo 7 de Oséias, verso 1. Deus falando, ó, quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar a Israel, descobriram-se os pecados de Efraim e os crimes de Samaria. Praticam a falsidade, o ladrão entra, a horda dos salteadores rouba por fora, mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, os cercam as suas obras, diante da minha face estão, com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno, aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa atear, desde o amassar a massa até que seja levedada. No dia do nosso rei, os príncipes se tornam doentes, instigados pelo vinho, e ele dá mão aos escarnecedores. O coração deles é como um forno, enquanto estão de espreita. A sua ira dorme toda noite, pela manhã arde como chamas de fogo. Eles estão todos quentes como um forno, consomem os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Olha aqui, Deus falando. Eles estão assim, mas tudo lá curtindo, de boa, agradando um ao outro, bajulando e tal, mas nenhum deles me invoca. Não é? E vai mais, não dá nem para falar tudo, né, irmão? É muita coisa. Nesse clima de anarquia, nem os próprios líderes que participaram dos pecados do povo ficaram isentos da violência. O povo consumia os juízes e os reis caíam. Oséias 8, a trombeta soa o alarme. O castigo divino vem sobre o povo por causa da sua rebeldia. No mesmo espírito de arrependimento insincero, não tem sinceridade. O povo apela a Deus como um amigo esperando proteção, mas o coração não tem verdade. Eles vão buscar a Deus, mas não tem verdade nisso. Estão querendo buscar a Deus por quê? Porque a Assíria já saiu para poder atacar. Aí vai buscar a Deus. Está apertado? Não é assim que acontece? O que eu faço, irmão? E a gente traz para a igreja mesmo, porque tem que trazer mesmo. Se alguém for lá buscar ajuda, você tem que trazer mesmo. Tem que falar e trazer, fazer o quê? É a vida. Talvez Deus use até esse meio. Quantos também que veio para resolver um problema e converteu também? Não tem isso também, entendeu? Quantos que vieram e converteram?
Mas Deus a gente não engana, ó, mas Deus não seria enganado. Ó, Deus não, Israel merecia o castigo. Demorou, mas Israel merecia o castigo. Deus já falou, ó, não dá mais, filho, vocês estão há muito tempo, vocês fingem, agora chega. Agora vai ter o castigo. A Bíblia não fala em Hebreus que o pai corrige o filho porque ama? E se a gente está sem disciplina é porque a gente não é filho, é bastardo. Então Deus vai corrigir, vai ter que disciplinar. Eles rejeitavam o bem, estabeleceram seus próprios reis, eles faziam ídolos, mostravam-se incapazes da pureza, não estava nem aí com santidade. Oséias 9, parece que o povo sentiu alguma segurança, até motivo de alegria, porque por um momento eles prosperaram. Mas Deus avisou que a prosperidade não continuaria. Sabe aquele negócio melhorou para piorar? Deu uma melhorinha para piorar. Então eles deram uma melhoradinha por um pouco. Opa, o negócio melhorou aqui. Então, Deus rejeitaria os sacrifícios e ofertas. Perderam a comunhão com Ele. A pessoa faz sacrifício, faz o pão de coisa, mas o coração mesmo não entrega para o Senhor. Né? O pão de pranteadores não podia entrar no santuário. O povo foge da destruição, mas enfrenta sofrimento e morte no seu refúgio. Israel chegou ao limite da iniquidade e seria castigado, mas trataram o profeta como louco e rejeitaram as suas advertências. Vamos ver aqui, vou adiantar um pouquinho aqui. Deus amou Israel como um filho, chamando-o da escravidão no Egito. É engraçado, a gente fica assim. Olha como que Deus chama Israel. Deus chama Israel de filho. Israel, a nação de Israel. Ó, Êxodo 4:22. Quando o povo foi, Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito. Êxodo, quando Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito, capítulo 4, Deus falou para Moisés assim, no verso 21, Êxodo 4:21, disse ainda o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Olha bem o que Deus chama. Deus chama Israel, a nação de Israel, de teu filho, de primogênito. Deus chama a nação de primogênito. Aí você para, eu estava aqui estudando, fiquei pensando assim, ó o pensamento, ó o pensamento. A primeira nação que foi chamada foi Israel para a salvação. Falando primeira nação, foi Israel, no Antigo Testamento. É que Deus está dizendo aqui, Israel é meu primogênito. Então o que Deus está querendo dizer? Que vai ter outras nações também. Porque Israel é a primeira. Vai ter outras nações. Aí, olha aqui agora, olha onde que a gente vai. Quando a gente lê Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, e fala assim, e fala que Jesus é o primogênito da criação, onde alguns de uma religião, e fala, está vendo, Jesus foi criado, ele é o primogênito da criação. Vamos lá para você ver Colossenses, é bom que você fica sabendo que, se alguém falar, você vai saber responder também. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, verso 15. Falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então tem um grupo religioso aí que fala que Jesus foi criado, porque está dizendo que Jesus é o primogênito, é o primeiro, o primogênito é o primeiro. Então, eu estou falando aqui, você começa a pensar, então, pastor, o primogênito é o primeiro, então, é o primeiro a ser criado. Então, aí, como é que a gente sai disso? Então, na verdade, presta atenção agora, você simplesmente vai entender muito bem. Quando Deus chama Israel no Egito, aqui, Israel, capítulo Êxodo 4, verso 22, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ele está falando da nação de Israel, que vai sair do Egito. Aí eu pergunto para você, antes de Israel existiam outras nações, sim ou não? Estou perguntando se existia ou não. Então Israel não é a primeira nação. Mas Deus chama ela de primogênito para ele. Então o que Deus está querendo dizer aqui? Que Deus está mostrando que primogênito aqui nesse sentido não é o primeiro, como a gente está acostumado a falar. Ele está falando que Israel é o que vai ser, é o mais honrado, a mais honrada das nações. É isso que ele está falando. E aqui quando fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, não é que ele foi criado. É que ele, como homem, ele vai ser o mais honrado de todos. Porque o Senhor se fez carne, habitou no nosso meio. Ele, como homem, criado homem, ele vai ser o mais honrado de todos. É isso que ele está falando. Porque Jesus não é homem. Então, e Deus não falou que enviou o seu unigênito. João 3,16, Jesus não era o unigênito. Lá em Romanos 8, 29, Jesus não se tornou o primogênito. Ele se tornou o primogênito porque nós viemos depois de Jesus. Para o reino de Deus. Então, para o reino de Deus, Jesus é o primogênito. Então, para Deus, a nação de Israel é a primeira. Agora, olha que coisa bonita aqui, ó. Aí, quando Jesus vem, então, e o coração de Israel, da nação de Israel, está endurecido lá. Por meio de Jesus agora, todas as nações são abençoadas. Quem aceitar Jesus como Salvador. E quando então o evangelho está esparramado no mundo inteiro, as nações estão aí convertendo, Israel está endurecido. Tudo isso tem explicação na Bíblia, Romanos 11 e tal. Ele veio, João 1, 11, ele veio para o que era seu, os seus não os receberam. Tal. Então Israel está endurecido. É o tempo da igreja. Quando a igreja for arrebatada, vai vir 7 anos de tribulação no mundo inteiro. E Deus vai também trabalhar fortemente com Israel. Quando terminar os 7 anos, que as nações que estiverem na terra, a maior parte delas, vão cercar Israel para destruir Israel, o Senhor vem, segunda vinda gloriosa de Jesus, para livrar Israel, a nação de Israel. E depois a nação de Israel vai ser a principal nação durante o milênio. É a nação que vai receber honra diante de todas as outras nações. Porque as outras nações vão ter que ir a Jerusalém para adorar o Senhor. Então a honra vai ser para Israel, porque Israel é o primogênito. E o primogênito, mesmo o filho primogênito, recebe porção dobrada. O primogênito é mais honrado do que os outros. Então é só para vocês saberem que Deus chamou Israel de primogênito. Ó, Deus chamou Israel de filho, né? Como um filho, tratou Israel como um filho, tirando da escravidão. O Egito representa escravidão, cativeiro e até pecado. Israel saiu da escravidão, mas já estava voltando, ou seja, por causa do pecado, iria ao cativeiro. No Novo Testamento, o Egito também representa o pecado, e o Êxodo simboliza o batismo. A saída de Israel do Egito
Paulo escreve, quando eles passaram pelo mar, simboliza o batismo. Estão debaixo da presença de Deus, na nuvem e no mar, simbolizando o batismo. É claro que muitos passaram pela nuvem e pelo mar, mas não se arrependeram de verdade. Isso é outra história já. Porque se saíram, a primeira coisa é você sair, é você crer e sair, e depois você batiza. É assim que funciona. Eu não batizo primeiro para depois eu sair. Eu não batizo primeiro para depois eu crer em Jesus. Eu não batizo primeiro para depois ficar firme na igreja. Não, não. Primeiro eu creio no Senhor, aí eu batizo. Então o que acontece? Eu creio no Senhor, eu dou um passo de fé para sair do mundo, eu batizo. Quando eu vou batizar é porque eu já decidi, eu creio mesmo, quero ficar com Jesus, vou caminhar com Ele, eu batizo. Então quando eles saíram do Egito, eles saíram porque eles creram que Deus estava com eles e saíram. Então vamos batizar agora. Então a passagem pelo mar e pela nuvem, Paulo escreve, 1 Coríntios 10, representa o batismo. Amém, aleluia? Eu sei que você está com o zoinho grande, mas fica tranquilo. No fim dá tudo certo. Quanto mais Deus chamava Israel para ser um povo santo, tanto mais eles se afastavam dele, até praticando idolatria. Deus criou e cuidou de Israel, mas o povo não deu importância ao amor demonstrado pelo Senhor. Oséias, Deus está pronto para castigar Efraim por suas mentiras, mas ele não esqueceu de Judá. Engraçado que quando você lê Oséias lá, agora ficou na sua mente, né? Oséias está o último rei de Israel e embaixo está o rei Ezequias, no rei de Judá. Está lembrado, sim ou não? O rei do sul é Ezequias. O rei lá em cima é Oséias no finalzinho de vida dele lá, de reino dele. Aí você lê Oséias capítulo 1 de Oséias, olha que interessante também. Oséias capítulo 1, verso 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a engravidar e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, põe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. O nome da última filha, da filha dessa menina aqui, significava o juízo de Deus sobre Israel. Agora, olha o verso 7, a primeira parte do verso 7, ó. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos pelos de cavaleiro. Olha o que ele falou. Lembra que a Síria atacou em cima, levou todo mundo. É o que Deus falou aqui, ó. Não compadecerei mais de Israel, mas de Judá, verso 7, da casa de Judá, porém, me compadecerei. Quando eles cercaram Jerusalém e o rei Ezequias estava lá, o que Deus falou? Da casa de Judá me compadecerei. Então Senaqueribe atacou o norte, invadiu o norte, levou o pessoal tudo para a Síria, mas Deus disse que ele ia fazer isso com Israel, mas da casa de Judá no sul me compadecerei. Aí o que ele falou ainda aqui, ó? Ele falou assim, ó, no verso 7. Da casa de Judá, porém, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. O que acontece aqui? Você lembra que quando Senaqueribe cercou lá com aquele exército, o que Deus falou para Ezequias? Ele não entra aqui, não atira uma flecha, eu defenderei a cidade. O que a Bíblia fala? Um anjo passou e matou 185 mil soldados. O que Deus falou por meio de Oséias? O Judá não vai vencer a batalha por meio da força deles, por meio de cavalos, por meio de cavaleiro. Olha aqui no verso 7, ó. Da casa de Judá, porém, me compadecerei, ó, e o salvarei. Como que vai ser salvo? Ó, pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. O Judá, quando o Senaqueribe cercou Jerusalém, o Ezequias aí embaixo, eles não levantaram, o exército de Ezequias não atacou o exército de Senaqueribe. E Oséias já havia profetizado antes. O Senhor vai livrar o Judá pelo Senhor, pelo poder de Deus, e Judá, o rei Ezequias, não vai usar exército, nem cavalo, nem cavaleiro, nem arco. Oséias já falou lá em cima. Amém, aleluia? E olha bem, quando Oséias está falando isso, o Senaqueribe ainda não tinha atacado o norte. Estava cercando, sitiando.
e não tinha atacado o sul. E Oséias profetizou: ele vai punir Israel e vai dar salvação para Judá. Amém? Aleluia? Então, meus queridos, fechando aqui, né, nossa noite hoje, é quietinho em oração na presença do Senhor. Amém? Tudo está nas mãos do Senhor. Está passando luta, passando dificuldade, vamos confiar no Senhor. O Senhor é misericordioso, longânimo. Mas chega uma hora também que ele precisa dar uma puxada de orelha. Foi o que aconteceu com Israel. Deu um puxão de orelha em Israel. Mas segurou ali a dinastia, que é outra coisa também, a dinastia de Davi. Lembra que Deus falou para Davi lá? Que ia ter um rei que ia sentar no trono dele? Então, Deus está preservando embaixo, por amor a Davi. Filhos de Davi, por amor a Davi. Muita coisa, gente, só para me terminar aqui, muita coisa. Sabe o que acontece na nossa família, na nossa casa? Com os nossos filhos, com os nossos netos, sabe o que acontece? Eles são abençoados, na parte materialmente falando, estudo, profissionalmente, são abençoados porque o pai e a mãe é abençoado. Então não tem como a bênção que está no pai e a mãe não pegar eles. Agora, quanto a conversão, aí é particularmente, é cada um. Mas tem uma coisa na sua vida já aí que passa para o seu filho. As coisas dão certo para ele e para ela, amém? Aleluia? Mas está passando umas lutinhas ainda? Tá, mas calma, daqui a pouco vai fluir também, você vai ver o negócio, vai deslanchar aí. Vamos ficar em pé, glória a Deus? Entregamos nas tuas mãos, Senhor, bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença. Perdoa nós, perdoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Senhor, andar de acordo com a tua vontade. Ajuda esta casa, ajuda o teu povo. Segura em nossas mãos, querido Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Ensina-nos, guia-nos, Senhor. Ajuda a nossa família, a nossa casa. Ajuda a tua igreja, o teu povo, o Brasil, o presidente. Ajuda, Senhor, Israel. Ajuda, Pai Santo. A Ucrânia, a Rússia, o povo lá possa entrar em paz também. Que haja paz, Senhor, ali naqueles lugares. Que se convertam, se arrependam também. Em nome de Jesus, te louvamos por tudo, te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. Todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento seu irmão e irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.